Então, Tá gravando. novamente, bom dia. Então, vamos falar um pouco sobre os bioagentes, como o título sugere, né, bioagentes para a agricultura. Se a gente for procurar um conceito no dicionário sobre o que são bioagentes, a gente se assusta um pouco, né? Que é um bioagente, um agente biológico ou agente infeccioso capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. E um conceito ainda um pouco mais tenebroso, usado propositadamente como arma em bioterrorismo ou guerra biológica. Espera aí que a minha apresentação travou aqui. Bom, isso, como eu disse, é meio tenebroso, assusta um pouco, né? Mas a gente prefere, dentro da agricultura, chamar de bioagentes aqueles agentes biológicos que são capazes de promover crescimento de plantas, são indutores de resistência e também atuar como agentes de controle biológico de doenças em plantas. Então, esse conceito que a gente busca lá no dicionário, ele parece ser assustador, mas na agricultura ele tem um significado bastante interessante. Podem ser utilizados de forma benéfica. E aí, na agricultura, a gente pensa o seguinte: por que utilizar bioagentes na agricultura? Quando, para a gente conseguir trabalhar com esses bioagentes, é necessário um trabalho intensivo, cansativo, longo, duradouro, porque envolve a prospecção, isolamento desses micro-organismos, a seleção de micro-organismos que são eficientes, que são benéficos, e uma outra coisa, esses bioagentes geralmente são hospedeiro específico, eles atuam em um ponto, em uma espécie específica de planta, ou podem inibir o desenvolvimento de um único agente de controle biológico, né? Por outro lado, o controle químico ele é fácil de ser aplicado e é de amplo espectro. Então, por que utilizar esses bioagentes? Bom, uma das respostas é que esses produtos químicos eles podem causar problemas ecológicos, ambientais e à saúde humana. A gente tem que pensar da forma como são aplicados, e a maioria dos produtores agrícolas aplicam, eles trazem um malefício muito grande para a natureza e para os humanos, para a saúde humana. Os tratamentos são anuais, dependendo das espécies, inclusive, que são cultivadas, aplicações semanais de produtos químicos, é o caso de morango, tomate, e o morango já tem um problema seríssimo, que o consumo é in natura, né? E tem um amplo espectro de ação, ou seja, ele é tóxico tanto para espécies patogênicas quanto espécies benéficas. Um dos primeiros trabalhos que eu realizei na Embrapa, isso há muitos anos atrás, na Embrapa Arroz e Feijão, foi justamente testar, ver como é que esses trabalhava com fungicidas, como é que esses fungicidas eles atuariam em fungos não alvo, ou seja, depois da pesquisa realizada, nós percebemos que a maioria dos fungicidas que são utilizados, o fungicida em questão era usado para controle de brusônio, ele controlava tanto o desenvolvimento do fungo causador da brusônio, mas também eliminava outros micro-organismos que poderiam ser benéficos para a cultura do arroz. Tá? E os bioagentes, qual a vantagem? Eles não são tóxicos para animais nem humanos, não há preocupação com contaminação de mananciais hídricos, e geralmente são hospedeiros específicos, ou seja, eles atuam em algumas espécies e não em todas. Nesse sentido, a gente pode dizer que existe aí um equilíbrio ecológico. Nós estamos falando, nesse caso, de ecologia mesmo. Os micro-organismos eles tendem a chegar a um certo ponto que eles vão entrar em equilíbrio. Então, não há a preocupação desses agentes de biocontrole causarem prejuízo a indivíduos não alvos. E
Os mais comuns, os bioagentes mais comuns aqui são, então, as rizobactérias, promotoras de crescimento, né? E são chamadas de PGRP, PGPR, né? Que vão atuar tanto na promoção de crescimento das plantas quanto na defesa das plantas. E o fungo, o tricoderma, todos nós já conhecemos, né? Também atua na promoção de crescimento e na defesa das plantas. Então, são os bioagentes mais comuns, os mais conhecidos, né? Bom, então, vamos começar um pouquinho dessa história aqui, né? Na Embrapa Arroz e Feijão. Eu comecei essa pesquisa na época da minha especialização, como eu disse, fazendo um trabalho de prospecção em micro-organismos que não fossem prejudicados com o fungicida, né? Bom, vários trabalhos foram realizados, eu vou tentar encurtar a história aqui o máximo possível, né? Mas lá nós começamos a realizar um trabalho de prospecção, buscando micro-organismos que são eficientes, que poderiam ser eficientes na agricultura para a promoção de crescimento de plantas e principalmente para controle de doenças, né? Então, fizemos isolamento de micro-organismos, tanto de filoplano quanto de rizosfera de plantas, né? Esse esqueminha aqui, possivelmente, muitos de vocês devem conhecer, né? Nós vamos, nesse caso aqui, foi um plaqueamento de solo, né? Então, é feita uma suspensão de solo, uma diluição em série. Dessa diluição em série é realizado um plaqueamento e vai crescer tudo dentro dessas placas, tanto bactéria quanto fungos. Esses fungos e bactérias são finalmente isolados para posteriormente, no caso, os fungos serem identificados com o auxílio de alguma chave de identificação, as bactérias serão caracterizadas e, após alguns testes, essas bactérias podem ser, então, sequenciadas para a gente saber que bactérias são essas e se elas podem ser utilizadas para algum benefício na agricultura. Depois que esse isolamento é realizado, então, como eu disse, é um trabalho cansativo e longo, né? A gente precisa confrontar esses micro-organismos com micro-organismos patogênicos. Um trabalho inicial para saber, feito em placa de Petri, para saber se esses micro-organismos são eficientes na inibição do desenvolvimento desse patógeno. A exemplo, nós temos aqui o fungo causador da brusone no arroz, Magnaport oryz, né? E do lado aqui, em uma placa de Petri, ele sendo confrontado com bactérias que foram isoladas, tanto de solo quanto de folha de arroz. A gente percebe que o halo de inibição entre a bactéria e o micro-organismo. Aí inicia-se, né, a seleção desses micro-organismos para saber quais são aqueles que têm algum potencial para, por exemplo, o controle de doenças. E como é que eles serão, então, aplicados? Eu estou contando a história aqui de como é que nós começamos esse trabalho lá na Embrapa Arroz e Feijão. Então, elas foram isoladas, esse plaqueamento foi realizado, nós confrontamos com o patógeno e selecionamos aqueles micro-organismos que conseguiram inibir o patógeno em placa de Petri. A exemplo, aqui, uma Pseudomonas, uma Burkholderia. Posteriormente, nós descobrimos que essa Burkholderia não é uma Burkholderia, eu mantive o Burkholderia aqui, mas é uma serrátia, tá? E também conseguimos uns isolados de tricoderma da coleção de fungos da Universidade Federal Rural do Amazonas. E como é que nós vamos fazer? Vamos testar, então, como é que nós podemos aplicar esses micro-organismos. Eu estou falando apenas de micro-organismos e não de produtos, tá? Como é que nós podemos aplicar esses micro-organismos na cultura, porque nós fizemos o teste apenas em placa, para saber se eles serão eficientes. Então, fizemos alguns testes na Embrapa, foram trabalhos que eu participei direta e também indiretamente,
Fizemos alguns testes na Embrapa para saber a melhor forma desses fungos, dessas bactérias e desse tricoderma, por exemplo, poderem atuar como um promotor de crescimento eficiente e no controle de doenças, no caso aqui, a brusômia. Então, foi feita por microbiolização da semente, foi feita uma suspensão bacteriana ajustada a uma determinada concentração, as sementes foram microbiolizadas, plantadas em bandeja. Testamos também via rega, né, o arroz era plantado nas bandejas e depois regado, e também por pulverização foliar. Então, tentamos buscar todas as formas possíveis. Desse trabalho realizado em casa de vegetação, inicialmente, nós conseguimos observar que alguns dos micro-organismos que eram eficientes na inibição do patógeno na placa de Petri, nós vimos que alguns conseguiam realizar, digamos, frear o desenvolvimento da doença da brusômia no arroz. E resolvemos levar isso para o campo. Novamente, esse trabalho foi realizado por microbiolização de sementes, as sementes eram microbiolizadas, eu não estou falando de tratamento de sementes aqui, tá? É uma microbiolização. Ela passa aí por um bom tempo em contato com essas bactérias para depois serem plantadas. Uma pulverização via suco, tá? Então foi realizada uma pulverização via suco na área de plantio e a pulverização foliar. Esse trabalho foi publicado aqui em 2013, mas a gente já estava trabalhando nisso há um bom tempo, tá? Já tinha alguns anos que a gente estava trabalhando nisso. O trabalho foi publicado em 2013. Tá? Então, aqui um pedacinho da área experimental na Embrapa Arroz e Feijão. E o que foi avaliado nesses ensaios? A severidade da brusômia foliar, a severidade da brusômia nas panículas, no pescoço e a produtividade. E nós tivemos bons resultados, né? Enquanto à severidade de brusômia foliar, nós tivemos aqui duas bactérias que se diferenciaram bastante em relação ao tratamento controle, né? Tiveram uma diferença significativa em relação ao tratamento controle e uma mistura das bactérias também em relação ao controle. Nas panículas, o resultado se repetiu. Então, as bactérias conseguiram inibir bastante o desenvolvimento da doença em relação ao controle. A brusômia do pescoço também foi bem controlada com a utilização das bactérias e a mistura em relação ao controle. Tá? E uma coisa interessante é que nós montamos esse experimento tanto em uma área de sistema de cultivo convencional, quanto no cultivo orgânico. Nós observamos que na fazendinha agroecológica da Embrapa, mesmo com o surgimento da doença, uma das bactérias ela não conseguiu barrar tanto o desenvolvimento da doença, mas a produtividade foi altíssima. Mesmo com a doença se instalando, a utilização dessas bactérias permitiu que a cultura pudesse produzir bastante. Aqui nós temos, então, os dados de produtividade. Em relação ao controle, aquele material, aquelas sementes que foram tratadas por microbiolização, pulverizadas via suco e depois foliar, elas produziram bem mais que o tratamento controle sem a presença de bactérias. Bom, paralelamente, a gente também estava trabalhando, dando aula na UEG, Universidade Estadual de Goiás, aqui no município de Palmeiras. Então, desenvolvia os trabalhos na Embrapa e na UEG de Palmeiras de Goiás, eu também resolvi fazer uma busca por micro-organismos que pudessem ser benéficos no município. Então, uma das orientações
que nós tivemos lá, um dos meus orientados fez uma prospecção em rizosfera de eucalipto, e foi encontrada uma variabilidade bem interessante de bactérias que foram isoladas da rizosfera do eucalipto, uma vez que na região é uma região que planta muito eucalipto, muito algodão. Então, a gente fez no eucalipto, né? Inclusive, pudemos encontrar na rizosfera do eucalipto a presença dessa Pseudomonas florensis. Bom, novamente, com esse material lá de Palmeiras de Goiás, nós fizemos o isolamento, o confronto de patógenos com as bactérias, tá? A inoculação dessas bactérias, dessas suspensões bacterianas em plantas, também em arroz, tá? E, posteriormente, testes em campo. Realizamos em vasos, esses trabalhos também dentro da própria universidade, não na área experimental, mas dentro da própria universidade, trabalho de iniciação científica com alguns alunos, né? Esses resultados foram muito bons, mesmo em vasos, e depois repetindo-se no campo, né? Aqui, a exemplo, a gente pode observar, né, são todas plantas de arroz, aqui pulverizado só com água, né? Aqui com as bactérias, e aqui somente o patógeno. A diferença é muito grande, ou seja, essas bactérias elas eram capazes realmente de inibir a doença na cultura. Bom, esse trabalho foi apresentado num congresso de fitopatologia em Ouro Preto. Os alunos de graduação sempre acho interessante estar levando para participar de congresso, e a surpresa veio logo depois. O rapazinho que apresentou, que desenvolveu o trabalho, que apresentou o pôster no congresso, entrou em contato comigo meses depois, que a revista Cultivar Grandes Culturas pediu que o trabalho dele pudesse ser publicado na revista. Para um aluno de graduação, isso foi um prêmio. Ele ficou muito satisfeito com o convite e pediu autorização para que o trabalho pudesse ser publicado. Foi publicado, então, na revista Cultivar Grandes Culturas. Dentro da universidade, como eu disse, nós tínhamos feito esse isolamento com os micro-organismos de rizosfera de eucalipto, e como a região ela também possui uma empresa que produz mudas de eucalipto, eles entraram em contato e pediram que a gente fizesse um trabalho dentro do viveiro deles. E um aluno de trabalho de conclusão de curso pediu que queria trabalhar com isso, né? E realizamos, então, um tratamento de mudas de eucalipto, né? No caso, um jardim clonal, eram mini-clones, e foram tratadas com um tricoderma que foi isolado da raiz do eucalipto. E os resultados também foram muito bons, né? Nós temos a testemunha, a gente pode observar a massa radicular em relação às mudas tratadas com o tricoderma harziano. Então, elas apresentaram uma diferença também estatística bastante significativa em relação à massa radicular e também a parte aérea da planta. Hoje, essa empresa a universidade fornece esse fungo para que eles possam utilizar em conjunto com o que eles já fazem lá, para poder facilitar o enraizamento dessas plantas, inclusive no campo. Outros trabalhos que nós procuramos realizar foi em relação a patógenos do solo, porque até então, lá no arroz, a gente estava trabalhando com patógenos de parte aérea. Mas, e essas bactérias seriam eficientes também para o controle de patógenos de solo? Então, nós procuramos fazer alguma coisa com fusário e macrofomina, né?
por que Fusarium e macrofomina? São duas doenças, são dois patógenos que atacam aqui na região culturas como milho, soja, feijão, arroz e outras espécies vegetais. Para esse caso de macrofomina e Fusarium, nem sempre esse controle químico é eficaz, e na maioria dos casos ele realmente não é eficaz. Tá? E para que o produtor não tenha perdas, ele vai precisar usar aquilo que a gente conhece bem, que é o manejo integrado, né? É buscar uma resistência, plantas com resistência genética a esses patógenos, coisa que também não é tão simples de encontrar, principalmente para a macrofomina, né? E é o que vai ajudar esse agricultor a não ter tantas perdas. Então, nesse sentido, a gente também tentou buscar alguns micro-organismos que fossem eficientes no controle desses patógenos de solo. Então, olha que interessante ficou isso aqui, um confronto em placa de PET, né? Aqui a macrofomina faseolina e o Fusarium em placas de PET, e nas placas superiores em confronto com essas bactérias. Tá? Então, algumas bactérias também se mostraram eficientes na inibição desses patógenos em placa de PET, tá? O que já é um bom início. Bom, o meu questionamento na Embrapa sempre foi, tá, a gente está fazendo todo esse trabalho, a gente sabe que nós temos micro-organismos que são eficientes no controle de doença, sabemos que esses micro-organismos são eficientes para o desenvolvimento dessas plantas, elas se desenvolvem melhor, mas e agora? O que nós vamos fazer com isso? Então, sempre questionei o porquê fazer a pesquisa e publicar um artigo, porque esses trabalhos geraram vários artigos, várias teses, várias dissertações, mas isso não chegava ao produtor. Então, sempre questionei. Então, quando eu terminei o pós-doutorado, uma outra pergunta que eu fiz, e agora? O que fazer? Eu continuo na rede pública, na pesquisa, ou eu vou para montar uma empresa? Então, resolvi montar uma empresa. Junto com a minha irmã, que é minha sócia, já me disseram que sociedade com irmão não dá certo, isso não é verdade. Tá? A gente tem essa sociedade já há 4, 5 anos e tem ido muito bem. Montamos um laboratório de análise de sementes, que também era uma área que eu gostava, que eu gosto bastante e que eu já tinha desenvolvido trabalhos dentro da Embrapa. Sempre gostei de trabalhar com sementes. Então, inicialmente para análise de sementes. E para microbiologia agrícola. Então, aqui lá no laboratório, eu estou falando de casa hoje, porque hoje é feriado municipal, tá? Então, lá no laboratório, a gente, além das análises de sementes, trabalhamos também com microbiologia agrícola, para isolamento, contagem, identificação de nematóides, fungos de solo e clínica fitopatológica. Então, e agora, o que fazer com tanto resultado e isso não chega ao produtor? Porque como é que você vai entregar uma suspensão bacteriana para o produtor agrícola? Vamos fazer produto biológico. Né? Então, foi nesse momento que nós convidamos outro sócio, que foi meu aluno na UEG de Palmeiras, fez doutorado fez mestrado e doutorado, e a pesquisa desenvolvida na Embrapa, uma pessoa de minha inteira confiança, que trabalhou desde que entrou na Embrapa também com essas bactérias, esses micro-organismos benéficos. Ele veio trabalhando com esse material há um bom tempo e obtendo bons resultados, né? E resolvemos, então, conversar com a Embrapa. Nós queremos essas cepas bacterianas para que a gente possa desenvolver produtos biológicos para atender os produtores agrícolas de vários segmentos, cereais, olerícolas, frutíferas, florestais, ornamentais, e vamos, além dos testes que a Embrapa já tem, dos resultados que a Embrapa já tem, buscar novos resultados e tentar sugerir que esses produtos eles possam ser utilizados em outras culturas além do arroz
e do eucalipto, como nós já tínhamos visto. E então, depois da conversa com a Embrapa, nós temos hoje 6 produtos, 4 à base de bactéria, Titan, Demeter, Radiesse e Império, e 2, o Gaia e o Biovector, à base de fungo. Posteriormente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, dessa conversa com a Embrapa, né, nós, então, formalizamos um contrato para concessão e uso das cepas. Então, nós temos um contrato com a Embrapa Arroz e Feijão, para que nós possamos utilizar 2 cepas bacterianas e um Trichoderma deles. E, a partir daí, dentro do laboratório, nós partimos para mais pesquisas. E a formulação? Como é que nós vamos fazer a formulação para essas bactérias se tornarem um produto? O que é que nós vamos usar? Quais reagentes? Quanto desses reagentes? E quando? Porque nós estamos falando de 3 cepas diferentes, 2 bactérias e um fungo. Os mesmos reagentes para todos? Será que vai funcionar? Então, mais algum tempo de pesquisa. Nós já temos uma formulação para os 6 produtos que eu mostrei, né, os 3 da Embrapa e os 3 nossos, porém, é uma pesquisa que ela está em constante movimento, a gente está sempre buscando melhorar essa formulação, né? Essa parte de formulação de produto fica sob minha responsabilidade, a gente é que está desenvolvendo. Então, a formulação é definida. Conseguimos, então, a formulação para, inicialmente, os 3 micro-organismos da Embrapa. Chegamos a um resultado que nós consideramos interessante. Acho que aqui a gente chegou num ponto bom para poder testar agora. Tempo de prateleira, né, ou seja, armazenamento, viabilidade e realizar um controle de qualidade. Então, quanto tempo esse produto? Porque já não estamos mais falando de uma suspensão bacteriana, estamos falando de um produto à base de uma bactéria. Quanto tempo esse micro-organismo vai permanecer viável quando armazenado, né? A que temperatura ele tem que ser armazenado? Pode ser temperatura ambiente, eu preciso colocar isso em uma câmara fria, eu tenho que pensar que o produtor, o grande produtor, ele pode ter uma câmara fria na propriedade dele. Mas eu tenho pequenos produtores que não têm onde guardar esse produto. Então, eu preciso pensar em a que temperatura eu posso armazenar. E mantivemos esses produtos em temperaturas diferentes, por períodos diferentes, e foi realizado um monitoramento semanal. Toda semana, esses produtos eram plaqueados em meios de cultura seletivo para poder ver se eles estavam ainda, se os micro-organismos ainda estavam viáveis. Um outro passo, registro de marca. Tá? Então, um trabalho bastante burocrático também. Esse registro é realizado no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nossas marcas estão registradas. Uma delas está em processo de registro. Tá? E buscar parcerias. Por quê? Porque nós somos um laboratório, e nós não temos área experimental. E nós precisamos testar esses produtos, porque nós testamos suspensões bacterianas. E esses produtos, como é que eles vão se comportar na cultura? Então, essas parcerias, elas são fundamentais. Então, além da Embrapa, nós conseguimos uma parceria com a Emater, né, para instalação de ensaios experimentais, e empresas particulares, né? A Fazenda da Mata é uma horta orgânica no município próximo, chamado Teresópolis. São mais de 100 hectares de horta. Então, a gente testa produtos lá. A Suprema Sementes, Viveiro, Garden LK, a Exótica Garden e a Carina Dutra, que são empresas que trabalham com plantas ornamentais, como a gente estava tentando, como a gente
estamos fazendo testes em culturas diferentes, né? Buscamos parceiros também diferentes. E parcerias também com instituições de ensino. Então, nós temos parceria com o Instituto Federal, a Universidade Estadual de Goiás, a UFG, a Unemat, a Universidade do Mato Grosso tem testado para a gente produtos em pastagem, braquiárias, pânicos. Unievangélica, a Uniaraguá e a UniNB, que são universidades aqui da nossa região, que possuem essas áreas experimentais e que também nos auxiliam na busca por resultados desses produtos em algumas culturas. E, a partir disso, começamos a realizar os nossos ensaios. Os ensaios do laboratório com os produtos formulados. Tá? E aqui eu trago alguns dos resultados que nós já temos em relação com esses produtos. Né? Aqui no caso, nesse caso aqui, foi um trabalho realizado com a murcha de fusário em feijoeiro comum, né? Causada pelo fusário oxísporo, formas especiais Fazel, né? Em condições de telado. Nesse momento aqui, nós ainda não tínhamos colocado nome no nosso produto, a gente ainda estava testando o produto, mas ainda não estava batizado, né? A gente pode observar que em um produto comercial conhecido, né? Os nossos produtos aqui à base de bactéria e esse outro que é um tricoderma, eles se assemelham bem aqui ao produto comercial já existente, né? E apresentou uma diferença significativa em relação à testemunha e a um outro produto, e a um produto químico, né, para controle dessa doença, né? E destacamos aqui o nosso bacilos, que reduziu bastante a severidade da doença em feijoeiro comum, ficando igual a um produto comercial já conhecido. Realizamos testes também, então, para a macrofomina faseolina, que causa a podridão cinzenta do caule, né? Em algodão. Avaliamos aqui biomassa, comprimento e severidade da doença, biomassa de planta, comprimento de planta e severidade da doença. Aqui os nossos produtos já estavam batizados, os produtos estavam batizados. 2 produtos aqui que são comerciais, e testamos 4 dos nossos produtos. Então, destacamos aqui um dos produtos que nós desenvolvemos no laboratório, tá? Em relação à severidade da doença, ele reduziu significativamente, muito bom e muito bem mesmo, em relação à testemunha. Não se diferiu dos demais tratamentos, mas em relação à testemunha, ele foi o que realmente apresentou melhor resultado quando esse algodão as sementes foram tratadas, né? Foi realizado rega. Então, em relação à macrofomina. A macrofomina faseolina é um problema sério na nossa região, porque esse fungo ele tem uma preferência por altas temperaturas e baixa umidade, e a nossa região é propícia para isso. Então, a região de Palmeiras de Goiás é uma região que eles plantam muito algodão, e nos procuraram para saber se eles tinham interesse em fazer um trabalho, realizar um trabalho também com eles lá, e a gente vai instalar experimentos também em Palmeiras de Goiás. Tá? Aqui um trabalho avaliando a severidade de fusário em adênio obeso, que é rosa do deserto. A gente também tem parceiros aqui que cultivam e comercializam plantas ornamentais, e a rosa do deserto, quando chegou no Brasil, o pessoal se apaixonou rapidamente por ela, e muita gente tem, e vários viveiros produzem suas próprias mudas, e tem muito problema. A gente recebe muita rosa do deserto no laboratório para a clínica fitopatológica. Não se sabe muito sobre as doenças que afetam, que atacam, e não se tem nada na literatura. Então, muitas das que a gente recebe aqui, morrendo mesmo, estão atacadas por fusário. E daí a ideia de fazer um trabalho com fusário em adênio,
tá? E vimos aqui também que 2 dos nossos produtos, eles se mostraram bastante eficientes no controle da doença em relação à testemunha. Goiás também é um estado que produz bastante amendoim. E, nesse caso, a gente buscou um trabalho para ver como é que os nossos produtos poderiam ser eficientes para o desenvolvimento da planta e para número de nódulos em raízes de amendoim. Tá? Então, para desenvolvimento do sistema radicular, nós temos um produto, desenvolvemos um produto aqui, o nome já é sugestivo, que ele desenvolveu bem o comprimento das raízes desses amendoins, dessas plantas de amendoim, tá? A biomassa também aumentou consideravelmente, tá? Número de folhas, consequentemente, e principalmente o número de nódulos. Então, a diferença entre a quantidade de número de nódulos em relação à testemunha foi muito alta. Não diferenciou em relação ao produto comercial que já vem sendo usado na cultura do amendoim, mas também apresentou um número uma quantidade bem elevada em relação a isso. Trabalhos também com tomate industrial, nesse caso avaliando a severidade de Septoria lycopersicus, né, para septoriose em tomate industrial. No caso da severidade, nós tivemos aqui 4 dos nossos produtos que foram eficientes, né, se diferenciaram em relação à testemunha, e destacamos 2, ambos à base de bactéria, né, o Titã e o Deméter aqui, que foram bastante eficientes na redução da severidade dessa doença em tomateiro industrial. E destacamos aqui que esse produto Titã aqui, ele conseguiu aumentar a produtividade consideravelmente dessa cultura, quando aplicado na cultura do tomate. Esse trabalho foi realizado no município de Morrinhos, uma fazenda que produz tomate. Tá? O produtor, inclusive, quando esse ensaio foi instalado, é um trabalho de conclusão de curso de uma das alunas do meu sócio. Quando o trabalho foi selecionado, foi instalado, o produtor, que era o pai da menina, não estava botando muita fé. Sabe? Ele, não, eu não acredito nesses biológicos, não acredito que isso funciona, não. E o resultado deixou ele muito satisfeito e ele tem interesse em reconhecer o laboratório e passar a usar, mudar um pouco a rotina da lavoura para inserir na cultura também o controle biológico. Esse trabalho aqui é realizado com vassoura de bruxa, em cacau, também para avaliar comprimento e biomassa de plântulas e a severidade da doença. Nesse caso, nós também, um dos produtos biológicos que nós utilizamos, que nós desenvolvemos aqui, foi o único que se diferenciou, que conseguiu reduzir a severidade da doença na cultura. Nem o produto comercial aqui, químico, conseguiu fazer a redução. Vocês viram que os demais estão muito próximos e o produto biológico conseguiu reduzir consideravelmente a severidade da doença. Aqui em melancia, também para um tratamento para severidade, para poder controlar a severidade de fusarium em melancia. Goiás produz muita melancia. Nós temos, então, um produto à base de bactéria que se diferenciou da testemunha, não diferenciou em relação aos outros, mas se diferenciou da testemunha. E ainda o produto comercial utilizado ainda é o mais eficiente, porém, o nosso produto ele pode ser utilizado, né, o produto biológico ele pode ser incorporado ao sistema, uma vez que ele não se diferencia estatisticamente do produto químico na redução da severidade da fusariose em melancia. Bom, eu mostrei alguns dos resultados, porque
nós estávamos, como eu disse, testando produto para saber a viabilidade, né? E alguns dos resultados eu não posso entrar muito em detalhe, porque são ensaios que ainda já foram concluídos, porém serão publicados. Então, eu não tenho autorização para passar, porque isso é em parceria com a faculdade. Então, serão publicados. E alguns dos ensaios que nós temos aqui em andamento, né? Esse material aqui, nós fizemos um teste com sorgo nesses recipientes, era para um evento, nós apenas levamos para mostrar a eficiência dos nossos produtos em relação às testemunhas. Sempre era um lado com um produto, do outro uma testemunha. Os nossos produtos se mostraram bastante eficientes, mas depois que o evento passou, nós deixamos esse material ali, ele ficou meio que esquecido, e ele passou 21 dias sem água, e até então a gente não tinha se atentado para buscar informações se esses micro-organismos que estão nesses produtos, eles são capazes de fornecer à planta passar por um estresse hídrico. E nós observamos que em sorgo isso foi capaz, né? Então, 21 dias sem molhar, essas plantas ainda se mantiveram eretas, verdes e sem murcha, né? Aqui nós temos a mesma quantidade de plântulas, tá? São 10 plântulas em cada lado aqui. Então, o produto, esse no caso a base de tricoderma, ele foi eficiente e a planta não perdeu água, né? Então, a quantidade de raízes de matéria verde ainda se mantém bem interessante em relação à testemunha, 21 dias sem água nenhuma, né? Aqui para a soja, esses dados estão sendo compilados, ainda não foram digitados, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Foi instalado numa lavoura no interior de Goiás, aqui, uma mistura desses dois produtos aqui, 2 bactérias, né? Foi realizado tratamento de sementes, uma aplicação feita aos 14 dias e uma outra feita no enchimento das vagens. Tá? Para vocês terem uma ideia, olha, essa planta aqui foi a planta tratada, né? E aqui apenas com a recomendação, o sistema convencional mesmo, aqui foi tratada com as bactérias. Aqui o produtor segurando essas plantas, né, tratadas com as bactérias, a gente pode observar que a diferença é muito grande em relação ao número de vagens, também muito grande. Tá? Para sorgo, porque depois que nós vimos aquele resultado que a gente nem estava buscando, né, nós resolvemos, então, esse mesmo produtor de soja instalou sorgo no local e nós fizemos, então, a mistura de um produto à base de fungo com um produto à base de bactéria, né? E foi pulverizado na lavoura quando a folha-bandeira foi emitida, tá? E como a gente já tem algum tempo sem chuva nenhuma aqui no estado de Goiás, a lavoura dele tem se mostrado bem verde e vistosa. Alguns trabalhos que ainda estão sendo realizados, o trabalho também está em andamento na Uni Evangélica, ali em Anápolis, com trigo. Goiás também produz trigo, tá? Então, para controle de brusone, então não temos resultado ainda, né? Aqui foi realizado, foi um experimento mesmo, o experimento está instalado lá, cada parcela com um dos produtos, são 4 bactérias aqui no caso, então ainda não temos resultado. Tá? Para milho, a mesma coisa, para controle de cercosporiose, também na área experimental da Uni Evangélica em Anápolis, esses testes estão em andamento, milho safrinha. E aí, para as ornamentais, esse parceiro já está com a gente há algum tempo, testando para enraizamento, para desenvolvimento de Caltex em rosas do deserto, até para pegamento de enxertia, ele tem desenvolvendo esses trabalhos para a gente. E para seedlings de orquídea, porque ele cultiva tanto mudas de rosas do deserto quanto de
orquídeas. Tá? Para orquídeas, os resultados estão bem interessantes, elas conseguem se desenvolver bem na presença desses produtos à base de bactérias e fungos. Em uma outra fazenda aqui no município de Itoraí, que é um município próximo à Goiânia, estamos realizando testes também para controle de fusário em maracujazeiro. O produtor teve problema com fusariose, vocês estão vendo aqui que tem uma falha, né? Então o fusário se instalou na área e ele pediu a nossa ajuda e nós estamos também realizando trabalhos com ele para ver a possibilidade desses produtos controlarem a fusariose na cultura do maracujá. Né? Para banana, são 2 produtores que nos auxiliam, são parceiros, um no município de Itaberaí e o outro no município de Itaguari, que também estão realizando testes com esses produtos. Até o presente momento, estão satisfeitos com os resultados, mas ainda não temos dados coletados. Precisamos coletar os dados para poder fazer uma análise estatística para ver se os produtos são realmente eficientes. Então, diante disso aí, nós temos hoje 3 produtos que são tecnologia Agrolab Embrapa, são 3 cepas, 2 cepas bacterianas e uma cepa de fungo da Embrapa Arroz e Feijão, que nós desenvolvemos a formulação, e 3 aqui do nosso nosso laboratório, 2 à base de bactéria e um fungo, uma bovéria, que nós estamos trabalhando por nossa conta. Tá? Então, os produtos aqui são a serrátia. Eu não tinha falado para vocês quais os micro-organismos que compunham cada produto desse, né? Então, esse aqui é a tecnologia Embrapa, eficiente para algumas, para muita coisa dentro de uma lavoura, uma serrátia. Uma Pseudomonas, também tecnologia Embrapa, é cepa da Embrapa e a formulação é nossa, tá? Aqui do laboratório. Um Trichoderma asperellum, também tecnologia Embrapa, que nós desenvolvemos uma formulação líquida. Esse tricoderma não é forte, é um tricoderma líquido. Tá? É uma concentração aqui de 2 × 10⁹ conídeos por ml. Isso foi assim uma reclamação de um cliente, e parceiro. Ele disse que o produto líquido facilita muito a vida deles, então resolvemos partir para uma formulação líquida e ela tem funcionado. Tá? Estamos interessados em uma outra cepa de tricoderma da Embrapa e já estamos conversando para a obtenção dessa cepa. É uma outra espécie de tricoderma que a gente consegue fazer também, desenvolver uma formulação para ela. O Radice também é uma serrátia, só que essa cepa é uma cepa do laboratório, fomos nós que isolamos aqui no laboratório, é uma espécie diferente da serrátia da Embrapa. Tá? O Imperium, que é um Bacillus subtilis, esse aqui é excelente para gramíneas, a gente isolou de milho, e ele tem se mostrado muito eficiente para desenvolvimento de boáceas. O pessoal da Unemat, uma professora da Unemat, está testando esse produto lá em braquiárias, principalmente. A região tem muito produtor de gato, e eles estão em parceria com ela lá para poder testar se os produtos estão realmente satisfeitos. E essa Beauveria baciana que a gente está em andamento ainda. Nós temos aqui o isolado, o fúngico, e estamos testando para desenvolver uma formulação para ela. Também é uma formulação líquida. A pesquisa já está em andamento e precisamos passar por todas aquelas etapas de tempo de prateleira, viabilidade, controle de qualidade para ver se não tem contaminação. Essa daqui está em andamento. E, finalmente, depois disso tudo, todos esses ensaios, tudo isso que eu falei para vocês aqui, né, a realização de ensaios em áreas credenciadas em instituições de pesquisa, nós já estamos fazendo isso, tá?
a elaboração de relatórios técnicos científicos para só, então, o registro do produto no Ministério da Agricultura. Então, é um trabalho longo, é cansativo, é árduo, a gente tem que deixar, às vezes, de fazer tudo para iniciar de novo, porque alguma coisa lá atrás deu errado e a gente precisa saber onde foi o erro, né? E, nesse caso, qual é o segredo para poder estar ainda trabalhando com essas formulações e tentando colocar esses produtos no mercado? Persistência. Persistência, porque seria muito mais fácil e cômodo, talvez, eu ter entrado, ter me mantido numa instituição pública, porque até então eu era professor da Universidade Estadual de Goiás e deixei a faculdade para poder trabalhar na empresa, né? Poderia ter continuado em outro pós-doutorado na Embrapa, eu preferi deixar tudo para poder me dedicar à empresa e partir para essa pesquisa particular, né? Então, é persistência. Tá? E, felizmente, nós estamos conseguindo aquilo que a gente busca, que é deixar sair, tirar a pesquisa do papel e entregar um produto final ao produtor. Agradeço pela atenção de vocês. Eu peço desculpa se a apresentação ficou muito comercial, mas acho que eu não conseguiria, talvez, pelo tema, estar fugindo muito disso. Tá? Muito obrigado. Estou aqui agora à disposição para esclarecer alguma dúvida no que eu consegui esclarecer. Obrigado, Fábio. Excelente palestra. Temos algumas perguntas aqui. O professor Humberson perguntou, doutor Fábio, vocês avaliaram se há incompatibilidade entre os produtos à base de fungo e bactéria usados na cultura do sorgo? Para esse controle do sorgo especificamente, não. Os produtos que nós já usamos aqui, os que nós temos aqui, nós já avaliamos incompatibilidade, sim. Tá? Um dos nossos produtos não vai bem com o produto à base de tricoderma. Tá? Então, outras bactérias, sim, mas tem um deles que não. Eles não conversam bem. Então, assim, a gente recebe também aqui no laboratório para fazer a controle de qualidade, alguns produtos, o produtor que compra, manda para a gente ver se realmente o produto está viável. E o que a gente tem percebido é que muitos produtos comerciais aí parecem ser milagrosos, porque tem 5, 6, eu já recebi produto para análise aqui com mais de 100 micro-organismos que são considerados benéficos. E a gente percebe que esse casamento não funciona. Não funciona. É muito difícil você realizar o casamento de 2, 3, e passou disso daí fica complicado. Tá? Então, quando nós aplicamos os produtos em mistura, nós tomamos esse cuidado. Olha, esse produto pode combinar com o Gaia, que é um produto à base de tricoderma. Ele pode ser misturado porque eles conseguem conversar bem, mas esse não. Então, você vai aplicar um, depois você vai aplicar o outro, ou vice-versa, porque realmente alguns não vão bem. Ok, eu só gostaria de lembrar a todos que o link para a lista de presença já está no chat. É um formulário do Google, por favor, coloquem os nomes. Outra pergunta da Thaís Regina. Bom dia, doutor Fábio. Obrigada pela excelente palestra. Gostaria de saber se esses produtos são submetidos à mesma legislação de produtos químicos para serem liberados para utilização no campo. E outra dúvida, quanto tempo leva, em média, desde o isolamento à liberação do produto? Quem está trabalhando com esse registro é o meu sócio. A minha parte dentro do laboratório é formulação. A parte, digamos que é a parte boa e a parte chata. Quem trabalha com a formulação, ela é de minha responsabilidade. Ele é que trabalha com os registros. Mas, pelo que eu acompanho aqui, a legislação é a mesma. Esses produtos, para serem registrados, se eles forem registrados como fungicidas, por exemplo, eles vão ter que ser registrados como produto químico. Então, é submetido à mesma legislação. Tá? Então, isso depende muito de como a gente vai registrar esse produto. Se é um fertilizante biológico, a coisa já é diferente. Então, existe uma legislação
que você tem que obedecer, mas a burocracia é menor do que aquilo que se você for registrar o produto como um fungicida, por exemplo. Quanto ao tempo do isolamento até o produto, bom, os produtos que nós temos aqui, parceria com a Embrapa, nós estamos aqui contando com 16 anos de pesquisa. São 16 anos desde o isolamento até o momento que até o momento que esses isolados bacterianos se tornaram produtos. Felizmente, quando nós começamos a realizar os isolamentos aqui dentro do laboratório, cepas bacterianas da AgroLab, a gente já tinha uma experiência muito vasta de isolamento e de como selecionar esses produtos, esses micro-organismos. A gente está conseguindo reduzir bastante. A gente já tinha também uma experiência de formulação, né? O que usar, como usar, quando, né? Então, a gente está conseguindo fazer isso aí em um período de 2, 3 anos, a gente já consegue ter resultados bem interessantes. Outra pergunta do Alisson. Bom dia, doutor Fábio. Muito obrigado pela incrível palestra. Como está a aceitação dos agricultores quanto aos seus produtos de controle biológico e quais os desafios para esse mercado? Fábio, teu microfone está mutado. Desculpa, eu não percebi. Até o momento, nós estamos... os produtores têm aceitado bem. Inclusive, um desses produtores, o produtor de banana que eu falei que nós temos aqui em Itaberaí, um parceiro que nós temos em Itaberaí, são centenas de hectares somente de banana, foi ele quem nos procurou. A ideia do produtor ele me disse que ele quer substituir tudo, ele quer tirar tudo que é químico da área dele para colocar biológico. A intenção dele é essa. Então, são centenas de hectares. É uma área muito grande, muito grande. Eu visitei a área que ele cultiva a banana lá e ele cultiva a banana de uma forma como eu nunca vi ninguém no estado de Goiás cultivar. É um cultivo realmente diferenciado. Sabe? E ele já testou alguns, ficou muito satisfeito com os resultados, apesar de, como eu disse, ele não ter coletado dados para fazer as análises estatísticas ainda, ele está muito satisfeito, e outros vêm nos procurar. Então, a aceitação tem sido boa. A gente percebe que a visão do produtor ela tá mudando em relação à entrada de produtos biológicos na área. A gente percebe que eles estão aceitando melhor e estão buscando alternativas para reduzir a quantidade de aplicação de produtos químicos na área. E, perdão, Bruno, eu falei tanto que eu não me lembro a segunda pergunta do... Quais os desafios para esse mercado? Bom, os desafios... É muito complexo falar sobre desafios na área de produtos biológicos. Felizmente, é uma área que está crescendo bastante, bastante. Os desafios que a gente encontra atualmente é realmente na aceitação de alguns produtores, porque não acreditam, exemplo do que eu citei aqui, eles precisam ver para crer, né? Se eles não veem, eles não creem. Né? A exemplo do produtor de tomate, de Morrinhos, que a filha teve que instalar um experimento para ele acreditar que o produto biológico funcionasse. Tá? E registro, realmente é registro. É muito complicado você conseguir chegar a registrar um produto desse como um produto para controle biológico. É uma burocracia muito grande. Sabe? Acho que a legislação precisava ser revista, precisavam revisar essa legislação para facilitar um pouco, para que esse registro pudesse se tornar mais fácil. Assim, a gente conseguiria entregar esse produto com mais rapidez, poderia chegar com maior rapidez ao consumidor final, que seria o produtor. A professora Elineide, agradecendo a presença dela, ela tem uma pergunta: parabéns pela excelente palestra. Os produtos serão registrados como biofertilizantes ou para controle biológico? Não, os produtos, infelizmente, se a gente quiser colocar no mercado, é como biofertilizantes, fertilizantes biológicos.
porque é um processo demorado. A gente viu que eles têm essa capacidade, né? Porque são micro-organismos multifuncionais, então eles atuam também no desenvolvimento da planta, porque para a gente registrar como produto para controle biológico, a legislação nos faria ter um processo que demoraria coisa de 6 a 10 anos. Então, é um processo muito demorado mesmo. Ótimo. O Davi, bom dia, professor. Parabéns pela excelente palestra. Esses produtos são utilizados no controle de nematóides? Se sim, para qual espécie de nematóide? Sim. Nós estamos desenvolvendo também, tem pesquisa, tá? Estamos fazendo pesquisa com desses produtos para controle de nematóides. Um deles já foi testado na Embrapa Arroz e Feijão, para pratilencos. Esse mostrou eficiente, tá? E a partir daí a gente já tem, então, alguns alunos de graduação vão fazer trabalho de conclusão de curso que vão testar esses produtos. Infelizmente, a equipe do laboratório é uma equipe muito pequena. A gente não consegue desenvolver todas as pesquisas aqui dentro do laboratório, por isso aparecem essas parcerias, senão a gente não conseguiria resultado para colocar produto no mercado. Então, a ideia não, os trabalhos que estão em andamento é para controle de amiloidógeno, tá? Pratilencos também, né? Porque a gente tem resultados preliminares que foram realizados na Embrapa para amiloidógeno e pratilencos e para heteródora glicines. Ok, a Thaís faz outra pergunta. Há interesse no estudo desses produtos para culturas de subsistência ou de menor valor comercial? Sim. A ideia de colocar esse produto no mercado é que, por isso nós estamos testando com tantas espécies, porque a ideia de colocar esses produtos no mercado é ver se eles têm a mesma eficiência para várias culturas diferentes. A gente já observou que o Gaia, que é um produto à base de tricoderma, ele pode ser utilizado, ele não tem especificidade por cultura nenhuma, para tudo que, até hoje, para tudo que foi usado, ele tem se mostrado eficiente. Eu mostrei aqui para vocês alguns resultados de pesquisa, né? Mas nós temos algumas pessoas que utilizam esse produto não por pesquisa, mas lá na hortinha deles, aplicam na hortinha deles, colocam no jardim, e estão muito satisfeitos. Então, a Fazenda da Mata, por exemplo, tem testado os produtos das bactérias e o tricoderma em hortaliças, né? Assim, a ideia é testar e fazer com que esses produtos cheguem aos mais diversos tipos de cultura possível. Ótimo. A professora Elineide faz outra pergunta. Os produtos para testes em propriedades agrícolas precisam da autorização do Ministério da Agricultura ou outro órgão? Não. Os testes, a gente faz esses testes com autorização da Embrapa, obviamente, porque as cepas bacterianas e o tricoderma da Embrapa, a Embrapa autoriza que a gente possa fazer esses testes, né, com produtores, né, sabendo que esses micro-organismos eles não são maléficos à saúde humana. Por esse motivo é que a gente realiza esses testes. O Ministério da Agricultura ele não exige nada disso. O que o Ministério da Agricultura exige é que a gente tenha resultados de experimentos, ensaios que tenham sido realizados em áreas credenciadas ou instituições de pesquisa. Por esse motivo, os ensaios nas instituições, nas universidades e nas áreas experimentais da Embrapa e Emater. O que os produtores fazem para a gente são testes realmente para saber se eles são eficientes naquela cultura específica, para que a gente possa, então, montar um ensaio nas áreas credenciadas ou nas instituições de pesquisa, para que a gente possa colocar isso no registro do produto. Mas o Ministério da Agricultura não fala nada sobre a proibição, ou aceitação, ou liberação da utilização desses produtos por produtores rurais, não. Óbvio, né? O produtor rural, quando ele vai testar esse produto, a gente deixa bem claro. Esse produtor de banana, quando veio procurar a gente para fazer o teste dos produtos, eu fui muito sincero. Olha, meu amigo, nós nunca testamos nenhum desses produtos para essa cultura. Eu não sei te dizer se esse produto vai fazer bem para a sua cultura, se ele vai matar a sua plantação.
Portanto, eu orientei em como fazer a aplicação dos produtos, a área é muito grande, né? Onde fazer a aplicação para que, se ocorresse qualquer problema, ele não tivesse perda nenhuma. Né? Mas, felizmente, ele está muito satisfeito com o que ele já viu até agora e tem, possivelmente não, esse produto, quando registrado, uma pessoa que é um produtor que com certeza vai adicionar, vai aplicar esse produto na área. Ótimo. A última pergunta do Lucas Ribeiro, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Bom dia, parabéns pela ótima palestra, Dr. Fábio. Apesar de, aparentemente, ainda não haver relatos, o senhor acha que os patógenos possam, algum dia, criar resistência aos produtos biológicos? Qual o nome do rapaz? Lucas Ribeiro. Lucas e os demais. Olha, nós estamos falando de micro-organismos. São indivíduos vivos e nós temos que pensar que existe algo que a gente não consegue controlar, que é a ecologia. São micro-organismos e ecologia. Então, eu não posso afirmar que eles não venham a obter algum tipo de resistência, o que venham. O fato é que, na natureza, todo organismo vivo ele vai encontrar uma maneira de sobreviver. Então, ele vai tentar sobreviver de alguma forma. Se acaso um dia ele se sentir ameaçado por seleção, digamos assim, pode ser que um produto biológico ele venha selecionar, sim, algum micro-organismo resistente. Mas a pesquisa está aí para isso. Se ele surgir, é o que acontece com os químicos, né? Surgiu um indivíduo resistente, obviamente eles vão procurar, a pesquisa vai procurar uma forma de combater aquilo também, né? Seja lá por cultivares resistentes, seja por algum outro produto. Então, como eu disse lá no início da palestra, é uma pesquisa constante, a gente está sempre trabalhando na formulação dos produtos e sempre fazendo alguma prospecção, porque nem sempre a gente vai encontrar um indivíduo que, ao se tornar produto, ele vai ser eficiente para tudo, né? E, da mesma forma, esses micro-organismos que são patogênicos, muitos serão eliminados, mas alguns vão sobreviver ali. Então, a tendência é equilíbrio ecológico. Isso aí é inevitável. Mas, para isso, existe pesquisa. A gente vai tentar buscar aqueles que vão ser capazes de controlar ao máximo a doença na planta causada por qualquer patógeno desse. Ok, ótimo. Muito obrigado, Fábio, Dr. Fábio, pela incrível palestra, por ter nos proporcionado tamanho conhecimento. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acredito que não, né? Então, passo agora a palavra para o professor Humberson. Por favor, professor, pode encerrar. Ok, muito obrigado, Dr. Fábio, pela excelente palestra. Aproveito aqui para dizer que fiquei muito feliz de ver, né, que vocês trabalham com o desenvolvimento de produtos, mas tem uma grande preocupação com pesquisas, né? Então, isso é muito relevante. Nós aqui na academia ficamos felizes de mercado. É um mercado pujante que está absorvendo muito do know-how que está sendo desenvolvido nas universidades. Agradeço a todos os participantes também que estiveram aqui conosco nessa primeira edição do webinar fitopatológico e os aguardo para uma próxima edição. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Agradeço o convite e estamos à disposição. Obrigado, Dr. Fábio. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.